Donald Trump assumiu a presidência da maior potência, da maior economia do mundo. E ele já começou de uma forma pra lá de polêmica, baixando um monte de coisa, inclusive a calça dos imigrantes, que já chegaram essa semana aqui, alguns no Brasil. Nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre as medidas que ele está implementando pelo lado de lá e entender como isso vai impactar a nova dinâmica mundial e, obviamente, como isso vai impactar a gente aqui do outro lado também, porque afinal de contas, uma economia globalizada a gente acaba apanhando também por tabela, por mais que você não esteja por lá. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no PresleyCast. Make America Great Again. Esse aí é o slogan que fez com que Donald Trump voltasse ao poder, né? Então, embora nós tentássemos aqui de todas as formas, a gente fez campanha para Câmara, você aí de Chique na Bahia, você de Curicica, você do Capão Redondo, a gente entregou Santinho, mas ainda assim não deu certo. O discurso de Donald Trump, tal qual a direita no mundo afora, conseguiu vencer. E agora no dia 20 de janeiro, o Donald Trump ele assumiu a presidência. E aí ele começou a soltar várias medidas ali econômicas, medidas e políticas sociais também, cortes, enfim, coisas que nós vamos conversar aqui que vão impactar você aí do outro lado dessa tela, seja você que esteja ouvindo ou assistindo pelo YouTube, pelo podcast, Apple Podcast ou qualquer outra plataforma de streaming que você esteja escutando. Inclusive, mais uma vez aqui, volto a pedir para vocês, tá? Faça aquele famoso coisa chamado comentar, certo? Você tem que dar aquele like se você estiver assistindo no YouTube e você também fazer aquela boa ação de ranquear, né, de dar nota, avaliar e falar assim, pô, esse podcast aqui tá maneiro, cara, o moleque tá se esforçando, merece um 5. Por quê? Porque se você der 4 ou menos que 4 ainda por cima, a cada estrela menos que você der, é um dedo a mais que você vai perder. Então, se você gosta da sua mão e o que você pode fazer com ela, por gentileza, nota 5 para que nenhum dedo caia, tá bom? Então vamos lá, gente, a linha que nós vamos seguir aqui é de tentar traçar um raciocínio. E não repara na minha voz não, tá? Disclaimer. São Paulo tá uma desgraça de tempo quente, de tempo horrível, de tempo seco, uma umidade complicada. E eu que nunca tive nenhum tipo de problema respiratório, tô tendo aqui nessa desgraça. Então assim, a culpa é de quem? É sua e do outro lado que não usa ecobag. Né? Então comece a usar ecobag, comece a tomar banho de 2 minutos, porque o agronegócio e as grandes companhias precisam gastar água e energia elétrica para poder permanecer e enquanto isso a gente está aqui usando sacola plástica e não ecobag, não carregando as frutas tudo na mão. Pois é, né? Tô brincando, né? Óbvio que você já deve ter entendido a minha ironia, mas tá complicado. Então pode ser que eu pare para dar um espirro, pode ser que eu pare para dar uma respirada menos sexy. Então, assim, e tudo isso é fruto disso, né? Pessoas reais. Então, a gente tá aqui trabalhando com a realidade. Eu que não vou ficar aqui cortando o vídeo toda vez que eu der um suspiro ou refazer, só porque ficou com a voz fanha. Vocês entendem, vocês estão aqui pelo conteúdo. Se vocês quisessem coisa muito boa, vocês estavam assistindo Ainda Estou Aqui. Já foi assistir no cinema? Não, pois vá e torça para Fernanda Montenegro. Vamos todo mundo... Fernanda Montenegro não, Fernanda Torres. Vamos todos votar, tá bom, gente? Foco no G-Show. Agora, vamos lá. Primeira coisa, né? O Donald Trump ele é uma figura que, como eu já falei aqui no episódio, ele é uma figura extremamente nacionalista. Né? O que significa isso? É aquela ideia de que nós nascemos aqui, então nós temos que defender a nossa terra e temos que defender a tradicionalidade de quem tem a terra. Né? Aí agora tá lá a galera, né, os indígenas, puto da vida, e essa semana eu vi uma charge, não era bem uma charge, era mais um meme que tava muito bacana, assim, sabe? Tipo, depois eu vou tentar caçar e botar em algum lugar na internet. Que era uma coisa do tipo, uma fala do Trump que ele falava sobre imigrantes, que era imigrante traz caos, crime e violência, né? E aí a foto de um indígena, no caso norte-americano, falando assim, pois é, a gente sabe muito bem disso. Porque assim, né? Se a gente for levar em consideração né, a quem pertencia a terra antes, quem foram os imigrantes, né? A gente já começa a tocar o Trump para fora do país. Mas, vamos lá.
ele mudou uma pancada de coisa, principalmente envolvendo a área de imigração, questões relacionadas a comércio, a saúde também está pegando fogo pro lado de lá, além de questões ambientais e sociais que vão fazer com que a gente preste muita atenção do que está acontecendo, porque como eu já cansei de falar aqui para vocês, o que acontece nos Estados Unidos tem um delay aí de 2, 3 anos, chega aqui também, tá? Você pode ver, é de lei isso acontecer, não tem muito pra onde fugir, isso realmente acontece. Então, dá um BO lá de alguma coisa, acontece, começa um movimento lá, aqui já respinga, né? Então, eu espero que não consiga, que eu esteja errado nesse momento, mas geralmente é assim que acontece. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Ponto número 1. Ele teve saída de acordos globais e de órgãos importantes mundiais. O primeiro foi o Acordo de Paris, né? O Trump ele oficializou a saída dele, a saída dos Estados Unidos, na verdade, do Acordo de Paris, que para quem não sabe, o Acordo de Paris ele foi feito justamente para combater os problemas e os impactos das empresas, dos estados, no meio ambiente, né? Principalmente focado na questão da camada de ozônio. E o Acordo de Paris ele é muito importante porque ele vai trazer não somente investimento, né, e atenção, mas ele vai trazer uma cooperação mútua dos países que assinaram esse acordo para que vários estabelecimentos de regras fossem executados. Então, por exemplo, você tem ali a questão do próprio crédito do carbono, que tem ali algumas coisas e outras que são consideravelmente polêmicos, mas ainda assim é uma considerável política. Você tem questões como proteção à Amazônia e várias outras coisas. E quando um país como os Estados Unidos, que além de ter não só o poder financeiro, mas também tem um poder de influência muito grande, quando eles saem, você observa o contraponto, né? Porque a desculpa dele falou assim, porque o Acordo de Paris, ele beneficia muito países como a China, como a Índia, né, os dois também são, mas outros países também que são concorrentes. Então, assim, o Donald Trump, ele tá vendo pelo em ovo em tudo que é ovo, né? Então ele passa no galinheiro caçando pelo. Por quê? Tudo pra ele é concorrência. Tudo pra ele é como se fosse um grande jogo de xadrez, sabe? Tipo, que ele estivesse competindo com todo mundo, até mesmo nesse ponto. O que, na minha opinião, o Trump, como uma figura da época dos anos 70, né, a formação dele vem lá daquele período mais antigo, ele não tem essa capacidade analítica das coisas, né? O ponto dele vamos fazer o que dá pra fazer agora e o futuro a Deus pertence, né? Então, quando você tira... Inclusive, ele falou que vai ter mais investimentos dos Estados Unidos em combustíveis fósseis, né? Tipo assim, indo contramão todas as pesquisas, contra todos os pontos importantes que os eu ia falar planetas, que os estados e os estados que eu falo países, né? Estão indo. Ele está indo ao lado contrário, né? Então, ele falou que vai cortar, né? Falou não, né, gente? Ele já fez as medidas, né? Então, assim, não é uma coisa de campanha mais, já é medida, entendeu? Só que isso, vai virar lei? Não, né? Portanto que tem várias coisas lá, tipo, eu esqueci o nome correto, que estão sendo barrados. Eu esqueci o nome. A galera dos estados estão processando o governo por causa dessas medidas, né? Porque lá cada estado tem a sua legislação, né? Digamos assim. E ele acabou cortando também subsídios em investimentos para energia renovável e também para veículos elétricos, né? Assim, caminhamos para a destruição e a ebulição global em passos largos, né? E aí outra questão também, olha, só melhor entre aspas, tá? Eles também solicitaram e saíram da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Primeiro porque o Trump justificou que a OMS teve uma péssima gestão na pandemia. E vale lembrar que nos Estados Unidos o movimento anti-vacina e principalmente esse movimento, igual teve aqui no Brasil e tudo mais, de minimização da pandemia, isso foi muito forte lá também, né? Então, a própria rivalidade com a China também trouxe muito isso em voga, né? Eu já imaginava que eles iam fazer alguma coisa nisso, porque, segundo a extrema-direita norte-americana, a China se beneficiou demais com
também a OMS nesse período, né? Então é como se eles estivessem do tipo, olha, vamos sair de todo tipo de contexto o qual essa galera esteja associada, sabe? Então é meio complicado. E isso é muito preocupante porque a OMS ela é uma instituição que ela cuida de vários países, inclusive faz redistribuição de recursos quando a gente está falando de países subdesenvolvidos que precisam, por exemplo, combater pandemias, combater questões mais precárias da saúde local. E quando você tem os Estados Unidos, que é um grande financiador disso, pelo tamanho que ele ocupa na escala global, isso pode prejudicar um pouco tanto as questões de proteção, questão de combate a doenças e até mesmo a existência de novas, né? As pesquisas em relação a isso. Então é problemático, né? Um segundo ponto que eu notei ainda no campo de reformas que ele lançou sobre questões de mais próximas aos direitos humanos são duas medidas que ele teve, né? A primeira é relacionada à identidade de gênero e direitos LGBTQIA+, né? Cara, ele reverteu diversas políticas de assistência a pessoas trans e pessoas LGBT, né? Um dos pontos principais ali é a questão de que você não precisa mais de instituições afirmativas dentro do governo para cuidar dessas pessoas. Então, suponhamos que você tenha uma secretaria federal de inclusão, de apoio à diversidade, proteção, papapá. Automaticamente ela deixava de existir. Ela deixa de existir, né? Então, eu não sei o nome, como chama de fato, né, em relação a isso, até porque são várias organizações, e a revogação também de coisas mais pontuais, como, por exemplo, vale agora o nome de nascimento das pessoas. Então, o nome social, tal qual acontece aqui, que você pode fazer essa alteração, não vale mais. Então, você tem que andar com o seu documento, como é chamado, da pessoa com o nome morto. Outra coisa, antes você tinha uma lei que permitia que pessoas trans usassem banheiros de acordo com a sua identidade de gênero. Foi cortado também. Além do mais, pessoas trans não podem mais servir as Forças Armadas. E entre outros retrocessos ali, principalmente mais focado na comunidade trans. Por quê? Porque há uma perseguição muito grande à comunidade trans dentro da extrema-direita, né? A questão do que é biológico, do que não é. E essas patifarias e burrices de ai meu Deus do céu, sexo, gênero, não sabia fazer essas identificações, né? Então, teve muito retrocesso em relação a isso. Eu acho que isso também mostra pra gente, como um todo, como que o mundo vai seguir esses caminhos também. Por isso que é preciso cada vez mais reafirmar e apoiar pessoas que estejam apoiando também a comunidade dentro da política, para que pessoas possam lutar e votar para que esses retrocessos não aconteçam, principalmente quando a gente está falando de proteção à vida dessas pessoas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso também, como cidadãos no geral, né? Do tipo, olha, vamos votar em pessoas. Mas eu não quero votar na pessoa que só tem essa bandeira para isso. Ok, mas você pode votar em uma pessoa que também defende, não que seja apenas essa bandeira, mas que também defende, ou que pelo menos não vá votar contra se alguma presepada dessa acontecer. Outra coisa também é em relação às políticas educacionais do governo Trump, né? Que antigamente, né, até o ano passado, você tinha várias ações afirmativas, tal qual nós temos aqui, de inclusão social das pessoas de baixa renda, de pessoas de determinados recortes sociais, de raça e de gênero também. E agora a nova regra é da meritocracia, ou seja, você tem que ralar para conseguir. E essa meritocracia vem, obviamente, dessa composição desgraçada que as pessoas acham que realmente existe, né? E eu costumo falar que não existe meritocracia no Brasil e não existe meritocracia em país subdesenvolvido, né? E aí, depois de ver esse tipo de postura do Trump agora, eu pensei até em reformular essa minha frase, que, né, tipo assim, não existe meritocracia na pobreza. Porque hoje, se você procurar rapidinho nas redes sociais ou até mesmo no Google e tudo mais, você vai ver a quantidade de pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que hoje estão amargando na pobreza. E é numa pobreza absurda, certo? Pessoas tendo que morar dentro de carro, pessoas morando na rua, o número de pessoas em situação de rua aumentou expressivamente.
Então, assim, será que essas pessoas foram pra rua por causa do país que não está indo muito bem, das condições do capitalismo como um todo, ou será que essas pessoas não estão se esforçando o suficiente, né? Inclusive tem um movimento, eu ainda não me aprofundei muito, mas só vi alguns vídeos de algumas pessoas fazendo declarações sobre, depois você pode até procurar um pouco mais, que algumas pessoas pegaram uma rede social de fórum, eu não vou lembrar o nome agora, eu achei que era o Reddit, mas eu não sei se é, mas eu acredito que seja um fórum desses que usam bastante, é, que a galera começou a conversar com as pessoas da China, né? E aí começaram a trocar informações. E as pessoas dos Estados Unidos estão fazendo vídeos desoladas, tipo assim, aos prantos de fato, porque elas estão se deparando com uma realidade da China a qual eles não imaginavam. Porque quando você fala da China, inclusive aqui no Brasil também, muitas pessoas costumam falar disso, falar, ai, nossa, a China é comunista, lá você não pode acessar Google, que não sei o que não sei o que lá, ai, lá você não pode falar mal do governo, o que assim, é tudo mentira, né? Tem várias fantasmas, né, que as pessoas criam em relação a isso. E aí, as pessoas começaram a conversar e começaram a ver que, tipo, olha, aqui todo mundo tem sua casa, aqui você tem o governo investe na população, você tem ajuda quando você precisa, as suas crianças têm toda assistência quando nascem, diferente dos Estados Unidos. E eu vi um vídeo de uma mãe que realmente me comoveu, porque ela falava, cara, eu tô exausta de trabalhar, que ela falando no vídeo que ela tem 3 empregos e mesmo assim ela somente sobrevive, ela é mãe solo e ela chorando, tipo assim, cara, imagina só você ter uma vida que você não precisa se preocupar, porque independente do que aconteça, independente do quanto que você receba, você vai ter garantido as coisas que você precisa para sobreviver, sabe? Você vai ter uma casa. E aí ela falando, eu tô aqui pagando aluguel, sem nenhuma perspectiva de comprar uma casa. E na China, as pessoas que eu conversei, todas elas já possuem casa. Então, assim, esse movimento tá acontecendo, sabe? Tipo, das pessoas meio que se tocarem. Do tipo, olha, pode ser que o capitalismo que a gente está vivendo não vai fazer tão sentido mais para os próximos anos, para as próximas décadas, porque a maturação do capitalismo está trazendo isso pra gente, cada vez mais sofrimento, né? Inclusive já falei sobre episódio aqui sobre saúde mental, ser um privilégio financeiro. Já falei aqui sobre o episódio o primeiro, se eu não me engano, da economia da atenção, que obviamente também está intrinsecamente ligado com isso. Então é um caminho que a gente consegue observar que infelizmente vai aprofundar mais ainda com a gestão do Donald Trump para lá e também com a direita como um todo no poder, né? Porque quando a gente está falando sobre essa exaustão do trabalhador, muitas pessoas vão confundir, vão chamar isso de preguiça, vão chamar isso de corpo mole, né? E é o que geralmente acontece quando as pessoas falam e pedem, por exemplo, o caso brasileiro da escala 6 por 1, né? O fim da escala 6 por 1. As pessoas estavam falando que quem estava fazendo isso era vagabundo. Só que eu lhe pergunto, cara, é melhor trabalhar bem ou trabalhar mais, sabe? Eu prefiro trabalhar bem, sabe? Tipo, eu prefiro trabalhar bem 5 dias do que trabalhar 6, que é trabalhar mais e trabalhar mal, sabe? Então, é uma questão também de lógica e de inteligência. Por isso que eu falei lá no começo que a gestão do Donald Trump, ela visualiza o mercado como uma coisa muito superficial, ela visualiza a economia como algo superficial, sem pensar no longo prazo. A saída, por exemplo, do Acordo de Paris, para mim, e também a questão do combustível fóssil, mostrou para mim claramente que o que eles estão preocupados é em fazer fortuna agora, porque a vida deles é agora, né? Então, sem se preocupar no mundo e no futuro que vai deixar. E para algumas pessoas isso também é verdade, né? Então é extremamente complicado. O terceiro ponto aqui foi uma reforma do sistema de saúde que foi feito, né? E isso para mim é assim, bizarro, porque por causa do nome do cara, né? Que lá existe o Obamacare, que é uma espécie de programa que você tem de... É um pouco mais barato para você ter acesso é tipo a clínica popular que a gente tem aqui, sabe? Então, você teria ali um plano de saúde que teria uma cobertura e isso ajudava as pessoas, né? E aí o que ele falou? Ele falou, vai acabar com isso aí, a gente vai fazer um modelo mais próximo do livre mercado. O que seria isso? Você acaba com o Obamacare e aí a galera vai comprar o seu determinado plano de saúde de acordo com o que tem no mercado e vida que segue, sabe? E aí o mercado vai brigar entre ele para poder ver qual vai oferecer o melhor plano, o melhor... Assim, é uma flexibilidade que só existe na cabeça deles, porque quem não tem dinheiro vai continuar sem plano de saúde, né?
E a questão toda é as seguradoras que vão ter cada vez mais lucro e mais flexibilidade para poder atuar de acordo com o que eles querem, né? Então é complexo, e eu já vi muita gente defendendo fazer isso com o SUS, tá bom? Não ache que eu estou brincando, não ache que eu estou fazendo tempestade em um copo d'água, mas eu não uso o SUS. Ok, mas tem muita gente que usa. Muita gente, tá? E eu já conversei com pessoas que inclusive têm cargos altos, que já vi falar de pessoas que têm cargos altos, falando exatamente isso, de que a intenção era acabar com o SUS, diminuir a carga tributária, e aí a pessoa comprava e escolhia o plano de saúde que ela quisesse. Como se isso fosse fácil desse jeito, né? Mas fica aí a reflexão no ar em relação a isso, para você entender do que estamos falando, tá? Que falar sobre política e falar sobre economia não é algo distante, é algo que atinge a gente diretamente, tá? E essa questão nos Estados Unidos, por exemplo, na minha humilde opinião, vai reforçar as desigualdades, trazendo cada vez mais problema. Então você vai ter as pessoas mais pobres, mais vulneráveis a problemas de saúde, né? Outra questão também que mudou bastante é o ponto das políticas imigratórias, né? Esse final de semana mesmo já chegou um avião em Uberlândia, se eu não me engano, com dezenas de pessoas que foram deportadas, que estavam lá ilegalmente, e existem pessoas de outras nacionalidades também, e essa foi declarada uma emergência nacional. E isso, basicamente, o Trump defendeu isso desde muito tempo atrás, desde a época do Joe Biden, porque há esse conceito, né, e eu vou tentar pensar aqui como eu posso falar isso aqui sem ser escroto. Eles acham, né, esse termo não é escroto, né? É o termo que usa-se para isso. Mas eles estão querendo fazer a higienização do espaço, né? Eles querem tirar todas as figuras que são diferentes das deles, né? Então, a ideia é, você pega da fronteira do sul ao norte, arranca todo mundo que tá lá, constrói um muro, pronto, acabou os imigrantes. Não vai ter mais para ninguém, né? Agora, eu queria saber se para o comércio, eu queria saber como é que esses caras do congressista lá, se para o Congresso, deixa de comprar cocaína do México, eu acho que os próprios congressistas pegam a marreta para poder quebrar o muro, porque não vão ficar sem. Então, é de uma hipocrisia extremamente enorme, sabe? Então, assim, já começou a falar sobre essa questão dos imigrantes ilegais, já começou a falar sobre o problema também relacionado a... Tem uma política que eu vi que vai cair agora, eu vi hoje, sobre como fala? Quando você pega, por exemplo, e quer fazer com que a sua criança tenha dupla cidadania, então o que você faz? Você tá grávida, aí você viaja para aquele determinado país, e aí você tem aquele filho lá, e aí você, teoricamente, tem um filho de dupla nacionalidade. Porque se você fizesse isso, por exemplo, morando e seus pais são brasileiros, depois, se porventura deu alguma merda lá, você pode pedir cidadania daqui, porque seus pais são daqui. Então, dupla cidadania serviria nesse sentido, né? E aí o Trump falou, pode parar com essa putaria, que a gente não vai deixar vocês fazerem mais essa presepada. Inclusive, tem muito brasileiro que faz isso, né? Vai pra lá, cria o filho lá, e aí depois, puf, manda pra lá. Outra questão também são dos filhos que nascem lá de imigrantes que ficaram lá durante um período de tempo para trabalho, para estudo, e não, eles acabariam com essa questão da cidadania automática, sabe? Então a pessoa não é porque ela nasceu lá que de fato ela tem que ser cidadã. Então algumas mudanças em relação a isso também aconteceram. E isso mostra pra gente, óbvio, né, que a política de anti-imigrantes, ela vem justamente para quebrar a diversidade, para ir contra o processo, né? Porque tanto a questão de outras pessoas irem, né? E aí eu vou falar uma coisa que pode ser até um pouco polêmica, né? A gente não pode, obviamente, fazer com que todas as quem quer ir vai, todo mundo, porque, né, a gente tem uma coisa chamada recurso natural. A gente tem os recursos, a gente precisa ter uma determinada organização em relação à imigração. Mas o que acontece nos Estados Unidos é uma imigração barrada por questões ideológicas e não questões estruturais. Então eu vou dar um exemplo para vocês num mundo apocalíptico, o qual eu acredito que possa acontecer não muito daqui para frente. O Brasil é um grande local com muito espaço para plantar muita coisa. Quando começarem a foder com toda a parte ocidental, Estados Unidos, Canadá, parte da Europa e tudo mais, a galera vai começar a descer. Não para BC, mas vão descer para Brasil. E aí o que vai... piadinha tosca, né? Isso que eu fiz agora.
E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma grande onda de imigração por questões climáticas, imigração por questões produtivas e por aí vai. Então, será que realmente deixar todo mundo entrar, todo mundo que quiser vir para cá, vai ser bacana? Óbvio, isso vai ter impacto no nível de emprego, porque vai chegar mão de obra mais barata, isso vai ter impacto nas questões sociais. Pô, será que vai ter escola para todo mundo? Será que vai ter saúde para todo mundo? Será que vai ter casa para todo mundo? Então, problemas de urbanização, violência, muita coisa, realmente, isso acontece. Só que a gente precisa também encontrar o meio termo para isso. Né? Então, é diferente de quando você está falando de política imigratória com base ideológica ao invés de base produtiva, digamos assim. Né? Então, quando a gente fala de densidade populacional, as pessoas precisam também conversar um pouco mais sobre isso. E o ponto principal do Trump e essa política de imigração é única e exclusivamente porque os próprios americanos veem pessoas de descendência ou de outras nacionalidades como subclasse, como subraça. Né? Então, para eles, como um grande pensador contemporâneo fala, é americano em primeiro lugar, americano em segundo e, se sobrar tempo, americano em terceiro. E de fato é isso, né? Então, enquanto der para poder explorar essa galera, por isso que muitas pessoas ficam trabalhando, por exemplo, em trabalhos de baixa qualificação, justamente por isso, porque é a base histórica dos Estados Unidos, né? Eles vão pegando a população marginalizada e botando para fazer aquilo que eles não querem fazer, né? Então, é meio complicado essa questão das políticas imigratórias também. Outra coisa que ele vai fazer, que ele já fez, na verdade, é o discurso de trazer os empregos de volta. Por quê? Mais uma vez, e aí está relacionado com a questão de imigração, né? Muito se fala sobre as pessoas de outras nacionalidades que estão ocupando cargos e não, eu não estou falando da babá, eu não tô falando da faxineira, eu não tô falando do cara que é borracheiro, não tô falando disso. Eu tô falando de cargos, inclusive, altos. E aqui não entra nem o ponto de, como eu posso falar, dos imigrantes, né? Mas também tá um pouco ali correlacionado, né? Por exemplo, quando a gente está falando dos empregos de volta, você tem muitos diretores, muitos membros de conselhos e tudo mais que são de outros países, né? Então, você tem muito, hoje em dia você tem na parte de tecnologia, você tem uma quantidade de indianos muito forte, quantidade de chineses e japoneses muito grande, brasileiros também relacionados principalmente à ciência. E o que isso faz? Faz com que, primeiro, né, a educação norte-americana ela é muito julgada, né? Você percebe sempre que as pessoas de lá, teoricamente, são menos esforçadas, para dizer assim. Então, as pessoas comentam bastante sobre isso em relação à qualificação. Portanto, que quando chega um brasileiro lá com a formação básica que nós temos aqui às vezes, que é tipo, geralmente você faz uma faculdade, aí você faz uma pós, aí você faz uma especialização, você chega lá, você já é tipo, uau, caraca, seu currículo é muito bom. E às vezes os caras de lá, eles só têm, sei lá, tipo, um curso técnico, sabe? Não desmerecendo, mas eu tô só te mostrando como é que funciona. E mesmo assim, eles se sentem ameaçados porque são ótimos profissionais que estão sendo contratados e as próprias empresas nessa questão de diversidade, e quando eu falo diversidade eu não estou falando só a pessoas não brancas e pessoas não heterossexuais, eu estou falando no sentido geral até de nacionalidades. Então as empresas estão contratando e tal, e aí isso está preocupando muito, principalmente a direita estadunidense, que é essa questão do tipo, olha, a gente está primeiro dando espaço nas nossas empresas para pessoas de fora, como se fosse uma espécie de cavalo de Troia, e também tem a questão da remessa para fora, né? Então muitas pessoas estão pegando o dinheiro que estão juntando ali e mandando para suas famílias para fora, para outros lugares e tudo mais. O que é de fato muito interessante, porque isso até inclusive diminui a pobreza em vários lugares, né? Uma vez eu lembro que eu fiz até um vídeo comentando sobre um problema que estava ocorrendo, porque havia um número muito forte de pessoas que estavam fazendo remessa de dinheiro dos Estados Unidos para países como a Índia, que inclusive melhorava a questão, né, em relação a isso. E obviamente que isso também é um perigo, né, para a questão de quando a gente está falando de desigualdade socioeconômica no geral, porque eu nesse vídeo que eu fiz, eu dou exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Eu dou exemplo do México, né? As pessoas no México sabem exatamente quais partes do bairro as pessoas possuem famílias morando nos Estados Unidos.
Porque geralmente as casas são mais equipadas, são mais bonitas, são mais, enfim, são maiores e por aí vai. Então tudo isso mostra pra gente o quanto que essas políticas de nacionalismo extremo e esse culto à nação, além de ser algo perigoso, que não inclui o mundo como um todo, ele se distancia demais, né? Então também tem o ponto em que ele enfraqueceu sindicatos, alguns direitos trabalhistas foram cortados, vários benefícios que muitos setores, eu não vou trazer aqui cada um, porque, né, mas eu li tinha uma lista lá que eles lançaram como é que fala? Caíram todos, que eram listas que os empregadores, em uma reunião, juntaram e enviaram para ele porque eram custosos, né? Ou seja, eram muito caros. É tipo chegar aqui um bando de empresário rico, mas não é tipo o carinha que tem um lava-jato, uma quitanda, não. É os caras ricos e falam assim, olha, não é bacana a gente pagar férias remunerada, descanso remunerado e nem 13º. Você pode tirar pra gente? Aí o cara vai lá e tira. É tipo isso que aconteceu. Então, vários setores acabaram se lascando por conta disso e também algumas regulações trabalhistas em prol das empresas. Então, mais uma vez, o Donald Trump, ele tem por ele também ser empresário, ele tem essa veia mais focado no mercado, né, e tudo mais. Então, o lado econômico dele é uma economia de curto prazo. Então, tudo isso que está acontecendo é muito prejudicial. Agora que a gente conversou um pouquinho sobre essa questão interna, né? Passei rápido, né? Porque obviamente não dá pra entrar em tudo, porque senão, porra, você não ia ouvir essa porra desse episódio até o final. Qual é o impacto que a gente vai observar agora? No mundo e também no Brasil. Eu trouxe 3 impactos mundiais e 4 impactos no Brasil. Primeiro impacto mundial, aumento das tensões comerciais. Não é de hoje que os Estados Unidos e a China ficam trocando farpas em direitinho no Twitter, fica fazendo, batendo de ombro na outra. Então, eles já falaram várias vezes, né, os Estados Unidos falou, o Trump já disse que vai taxar em 100% dos produtos do BRICS, se porventura eles deixarem de fazer transação no dólar. E minha vontade é de falar assim, então taxa então pra tu ver como é que tu não vai tomar no olho do rabo, porque assim, porra, tu pega o BRICS ali, você tem, se eu não me engano, acho que são 40% da produção de combustível fóssil do mundo, você tem de alimentos, você tem o Brasil, você tem a Índia, você tem a China, porra, eles estão fodidos se fizerem uma dessa, né, mas deixa ele fazer. Criticou organizações mundiais, como a Organização Mundial do Comércio, e a postura dele é uma postura estilo os anos que a gente passou com o Bolsonaro, sabe? Não foi chamado nem para um cafezinho com o secretário da ONU, sabe? Tipo, a gente ficou away do mundo. Então, é a mesma história. Então, essas tensões comerciais são muito preocupantes, porque, óbvio, inclusive o próprio Trump falou essa semana, né? Lembrei aqui agora, que ele falou que o Brasil depende muito mais da gente do que a gente deles. Mentira. Nós dependemos de muita coisa que vem de lá? Sim, dependemos. Só que em questão de autossuficiência, questão de alimentos a gente tem também, e outros países também podem ofertar pra gente aquilo que os Estados Unidos já ofertam. Então, essa margem de negociação do lado de lá, talvez só vai fazer com que ele fique cada vez mais, com que o Donald Trump fique mais encolhido na bolha dele, focando nesse protecionismo, né? E essas tensões comerciais, toda vez que você ouvir falar sobre tensão comercial, associa basicamente a barreira tarifária, né? Que é o quê? É quando o Estado, ou enfim, no caso o governo, ele vira e fala, olha, o seu produto ser vendido aqui dentro, ele vai receber uma taxa. No caso, né, dessa ameaça, por exemplo, se você vende a sua carne de boi, vamos supor assim, a $20 para lá, o quilo, essa carne ia chegar a $40 o quilo para entrar lá. O que isso ia fazer? Isso ia fazer com que as pessoas parassem de comprar carne do Brasil, porque está com a taxa muito alta. Então, basicamente, é essa a linha de raciocínio. Um segundo ponto, né, segundo impacto que pode acontecer que eu trouxe aqui, a desaceleração da transição energética. Né? Quando a gente está falando sobre o Acordo de Paris, esse acordo ele veio justamente para fazer com que nós encontrássemos cada vez mais pontos interessantes para trabalhar quando a gente está falando de energia e encontrar energias sustentáveis que não agridam tanto o meio ambiente. E esse é um dos problemas, né, com a saída dos Estados Unidos, porque você tem o problema do financiamento,
E aí, por sua vez, como a gente está vivendo no mesmo planeta, não tem como fazer com que só eles sofram aquilo que eles plantem. Nós, de um lado, a gente vai estar meio que assim, sabe aquela analogia quando a gente fala do moço da moto, que tem em vários bairros, que a vizinhança paga um moço para ficar de moto, andando para cima e para baixo para poder vigiar a região? Então, algumas regiões têm isso, né? Lá no Paraná eu vi algumas coisas dessas quando eu morei por lá. Então, assim, se você tem 10 casas e 7 pagam e 3 não pagam, concorda comigo que as 3 casas estão no lucro? Porque a casa deles estão sendo vigiados, né? Mas eles não estão pagando. É a mesma coisa. Então, os países, né, de economias de tamanhos, enfim, diferentes, vão arcar também para poder resolver e remediar os problemas que os Estados Unidos vão acontecer. Então, por isso que eu acho até que a própria questão do BRICS e a questão também da União Europeia e tudo mais, fazer pressão em cima, eu acho que pode ajudar justamente para poder enfraquecer os Estados Unidos nesse montante, sabe? Do tipo, olha, você vai ter que se adequar a isso, você vai ter que baixar essa crista, porque senão nós vamos enfiar o dedo no teu rabo. Terceiro é a questão da saúde global, né, que eu vejo em relação a isso. A saída do OMS realmente vai comprometer bastante os programas dos países em desenvolvimento. O Bartô roncando. Ah, que bonitinho. Ai, gente. Ó. Não sei se vai pegar no microfone, mas ele rosnando. Não rosna nem pra cachorro na rua, pra mosca. E aí na hora que sonha já, pronto, lá virou Trump. Mas enfim, a questão eu fico preocupado mais de todas essas questões com o Acordo de Paris, com tudo, na verdade, a questão tá fazendo merda, mas assim, a questão da saúde, da OMS, para mim, eu acho muito preocupante porque, primeiro que tem a questão dos investimentos, né, em pesquisa, em manutenção, em socorro, em momentos em que nós daqui para frente vamos precisar mais. Então, o que já está acontecendo, né? A pandemia e outros problemas que nós temos relacionados a questões de mudanças climáticas vão trazer novas pandemias. E como que a gente vai lidar com isso? Sendo que a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que está pouco se lixando para as questões ambientais, não está querendo cooperar com questões de Organização Mundial da Saúde, e aí a gente fica nessa linha do tipo, tá, países subdesenvolvidos vão sofrer porque não vão ter mais esses investimentos, da mesma forma que a gente vai ter menos pesquisa, menos atendimentos, menos combate e controles de epidemias no geral, né? E outra questão em relação aos impactos da economia mundial, como eu falei das tensões comerciais, eu acho que também pode ser que role várias tensões políticas, no sentido geral mesmo, tá? Os Estados Unidos, eles querem dominar tudo e todos, né? Então já falou do Canadá, já falou do Golfo, já falou de tanta coisa. Então assim, a gente precisa lembrar que o aumento de investimento em petróleo, que foi o que ele já deixou claro, atinge diretamente a gente aqui no Brasil. E eu não tô falando isso pra te assustar, não. Falar, vai invadir aqui. Não. Mas também não tô falando pra você achar que isso não é uma possibilidade. Eles não querem invadir, trazendo, por exemplo, igual o que eles fazem no Oriente Médio. Eles querem conquistar. Como assim conquistar? O governo Bolsonaro foi um governo que privatizou diversas refinarias a preço de banana. E isso tem um monte de vídeo meu já falando sobre isso. E essas privatizações aconteceram justamente para pessoas ligadas ao petróleo. O golpe de 2016, que a Dilma Rousseff sofreu, foi financiado pelo sistema petroleiro dos Estados Unidos. Por A mais B, isso já foi explicado. Então, se nós somos uma das maiores reservas do mundo, vai chegar a nossa hora aqui. Então a gente vai ter duas opções. Ou eles vão entrar com bola e tudo, ou eles vão fazer alguma coisa para eleger pessoas que entreguem esse tipo de recurso natural que a gente tem aqui. E é por isso que eu acho que a extrema-direita vai vir extremamente forte em 2026, com fortes chances de ganharem. A vitória do Trump não é só uma questão do tipo, vamos conseguir como extrema-direita. Não, eles vão conseguir por causa de capital mesmo, de investimento, de pegar a Amazônia.
O Elon Musk não tá jogando um monte de coisinha dele pra cima e pra baixo, satélite, de internet, porque ele é bonzinho, não. Ninguém faz essas coisas assim. Tipo, bilionário não faz essas patifarias pra ajudar os outros. Eles fazem querendo algo em troca. Então, a minha preocupação para 2026 não é somente as fake news aqui, que vão também, né, acabar se beneficiando em relação a isso. Agora, essas questões da regulamentação da internet, que não acontece, mas que a gente acaba sofrendo, né? Então, a internet como um todo, né? Então, esses dias eu fiz até um tweet que eu achei muito estranho. Eu nunca vi um anúncio de político dos Estados Unidos no meu Twitter. Nunca vi, nunca. Esses dias tá rolando coisa de tigrinho à torta e direito. Mas de político eu nunca vi. E depois desse bafafá todo da vitória do Trump e tudo mais, começou a aparecer. E aí aparece pra mim porque meu celular, pra eu manter o meu inglês ativo, meu celular fica no idioma do inglês, né? Então aparece pra mim como se, né, se eu estivesse lá. Então, eu fiquei assim, tem alguma coisa estranha. E de vários políticos ligados ao Trump, sabe? Começou a aparecer pra mim como anúncio. Então isso me deixou bem preocupado em relação à rede social, porque a rede social agora é a nova televisão dos anos 90, né? Então, antigamente, a Globo decidia, por exemplo, quem ia ser presidente da República, quem ia ser governador, porque eles escolhiam a narrativa que queria ser passada, né? Então, a internet vai funcionar da mesma forma. Então, é complicado, né? Em relação ao Brasil, a gente tem um problema muito grande aqui, os quatro impactos, né, que eu acredito. O comércio exterior, o protecionismo norte-americano, ele pode fazer com que diminua o fluxo comercial. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre a rota da soja, né, que eles querem pegar a questão da rota da soja que é feita. E aí isso pode prejudicar a beça o preço das importações, né? Que você faz é um caminho... Ai, meu Deus, esqueci o nome do lugar. Eu esqueci. Se alguém lembrar aí, bota nos comentários aí pra ajudar alguém depois, caso tenha lembrado, tá? Mas você tem uma rota que você passa pelos Estados Unidos. Gente, esqueci mesmo, sabia? Eu detesto quando isso acontece. Eu não vou parar agora pra procurar, não, senão depois eu vou perder toda a minha linha de raciocínio. Mas tem um lugarzinho lá que você passa, e aí você faz essa trilha. O Brasil passa com o seu lindo navio para poder chegar na China e entregar e fazer suas exportações e patati patatá. Os Estados Unidos querem pegar essa parte para eles e falar assim, é meu, ninguém passa. Se porventura eles fazem isso, a gente tem que dar a volta por outro lado e isso encarece. Então, isso pode ser um problema pra gente. Única e exclusivamente porque suponhamos que o Trump queira simplesmente enfraquecer todas essas questões de comércio externo, né, no geral, do tipo, olha, vamos boicotar ali e fazer com que esse caminho seja nosso para que a gente resolva e tudo mais ali, sabe, tipo, para evitar. Então, esse caminho da soja que eu usei para dar de exemplo é um dos pontos que, inclusive, o próprio Donald Trump já demonstrou ali fazer essas questões de invasão, que as pessoas estão chamando de anexação. Tipo assim, o cara tá querendo pegar o Canadá, o cara tá querendo pegar outras partes ali de baixo, sabe? Tipo, e eu fico, cara, o Golfo do México também. E aí ele tá querendo pegar aquelas regiões ali, Canal do Panamá. Eu acho que eu ia morrer se eu não lembrasse. Por exemplo, ele quer pegar o canal do Panamá para ele. O canal do Panamá é a rota onde a gente passa com nossos barquinhos para levar coisa para fora. Então o setor exportador, o setor agro, por exemplo, a galera da soja, a galera das commodities como um todo, falou, eba, make America great again. Eba, Trump, somos da direita. Vai, Trump, ei. Só que eles vão tudo tomar na tarraqueta, porque vai parar de vender, vai ficar mais caro para vender para fora. Daí eles vão ter que enfiar soja no cu para poder largar de ser palhaço. Agora vamos lá, mercado de energia, né? Outro impacto brasileiro. A gente está vivendo um momento muito problemático aqui, que é a questão climática como um todo. Todo ano a gente tem, problema até dizer chega. A gente precisa mudar a forma que a gente consome, a gente precisa mudar a forma que a gente se locomove, a gente precisa mudar a forma que a gente produz e a gente precisa mudar a forma o qual a gente gere as nossas interligações com o mundo quando a gente está falando também sobre energia, né? Então, como eu falei, se você tem os Estados Unidos querendo investir mais dinheiro em combustível fóssil, isso pode prejudicar o nosso lado aqui, pressionando o preço do petróleo.
e vai acabar prejudicando também os investimentos que nós temos em energia renovável, que é um setor que está crescendo no Brasil, né? Então você tem um problema muito maior do que apenas, o cara só não vai investir. Não, ele não vai investir em renovável, mas ele ainda vai foder com quem quer investir, sabe? É assim, surreal. Como eu falei também a questão ambiental, então como o Trump, ele é negacionista em todos os aspectos, ele não acredita, e ele já falou várias vezes, sobre o aquecimento global ser uma farsa, né? E isso é muito preocupante, porque, por exemplo, a gente tem a Amazônia, que constantemente recebia apoios, né, já recebeu apoio do Biden e tudo mais, iniciativas internas e externas para poder auxiliar nesse combate. E a Amazônia, ela é o pulmão do mundo. Então, tudo que acontece no Ocidente reflete na Amazônia como um todo. Então, você imagina só, né, se você tem um país lá em cima que tá botando pra fuder, fazendo o desenrolo dele lá beça, e não tá nem aí para da paçoca do meio ambiente, vai calhar onde? Aqui pra baixo, né? Então, isso é muito preocupante e vai gerar muitos conflitos. E eu torço muito para que a ciência brasileira nesses próximos anos corra muito para poder conseguir encontrar formas de apresentar os impactos ambientais dessas medidas, assim como um todo, sabe? E uma coisa, o quarto ponto aqui que eu acho que é um impacto importante no Brasil quando a gente está falando sobre impactos ainda no sentido do Trump, é o impacto cultural e político. Eu acho que, como eu falei, né, agora há pouco em relação aos pontos, né, de influência mundial, eu acho que o que vai acontecer no Brasil é uma força, principalmente depois dessa conexão do Milei com o Trump, uma força da extrema-direita na América Latina. Isso porque várias questões, né? Mas eu acho que o discurso das lideranças conservadoras vão ganhar força não somente pelo discurso moral, porque eu acho que isso tem caído um pouco, né? Embora esses jovens conservadores do caralho aí estão chegando também, dá vontade de tacar tijolo na cabeça de todo mundo. Mas eu acredito que vai ser muito financiado por essas pessoas, né? Então, já era financiado antes, né? Então, por exemplo, você tem aí figuras tal qual o Nicolas Ferreira, que tem as costas quentes pra cacete, quando o sentido é de ser defendido por milionário, defende o interesse de milionários até dizer chega. E eu acredito que esse vai ser o grande problema, porque a gente está falando sobre aumento do conservadorismo, o aumento do investimento no conservadorismo, o aumento de investimento em educação conservadora, e a gente tem várias ONGs, né? Esses dias atrás, se eu não me engano, eu acho que foi o Intercept, que lançou uma matéria expondo uma entidade que eu não lembro qual foi agora, eu não vou falar agora para não passar a informação errada, mas eu sei que teve um jornal, um meio de comunicação brasileiro que estava dentro das escolas dando bolsa para as pessoas, para alunos do ensino médio, ensino fundamental, para eles estudarem conteúdos conservadores. É a famosa escola sem partido, sabe? Só que ao contrário, a escola com partido, só que o partido é deles, né? Então a ideia é: vamos pregar uma escola sem partido, mas espera lá, a escola não é escola sem partido. A gente está pregando por uma escola sem a esquerda, né? Então eu acho muito complicado que a gente vai ter um grande impacto cultural, um grande impacto político, e é o impacto também que é financiado, né? Então, hoje no Brasil, quantos canais de televisão da esquerda você conhece, né? A Globo é esquerdista. Não, não mesmo. A Globo é tudo menos esquerdista. Então, assim, eu acho que o grande problema de ter uma liderança como o Trump. E assim, vamos também ser um pouco sincero e pé no chão, né? Não que o Biden, nossa, o Biden era Jesus Cristo. Não, porra, o cara também fez muita merda, o cara também era nacionalista, o cara também. Mas ele era um pouco mais razoável em algumas pautas, principalmente relacionados ao meio ambiente enfim, direitos humanos como um todo. O Trump ele é uma figura muito mais rude, muito mais pragmática no sentido de vamos voltar às raízes, né? Vamos voltar ao conservadorismo. E é por isso que figuras como Elon Musk, por exemplo, tá indo na dele, né? Então, eu quero depois fazer um episódio também para mostrar aquilo que eu acho dentro do que eu venho estudar, do que eu venho percebido sobre essa conexão entre as redes sociais e a extrema-direita, o que isso pode trazer de problema pra gente. Mas eu vejo isso como uma coisa pra gente poder ficar muito atento, porque
pode ser que dias sombrios venham pra frente, porque a gente tá tendo um retrocesso como humanidade, né? Isso de fato é algo que a gente pode bater na pedra, assim, sabe? Falar, olha, isso daí é um retrocesso, como humanidade, como raça, como um todo. Mas, em suma, assim que a gente for observando mais informações, se você não me segue nas redes sociais, lá quase todo dia sai um vídeo novo, sai um conteúdo, sai um carrossel no Instagram maneiro lá pra vocês. Se você não me segue, corre lá, @eupresley, porque geralmente quando vem um assunto novo, quando acontece algum tipo de coisa, geralmente é lá que eu explico mais rápido. E às vezes um conteúdo mais compartilhável para você mandar para seus amigos, mandar para sua família. Então isso também é uma boa. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Compartilha com mais uma pessoa também esse podcast, porque assim você me ajuda a crescer esse projeto. Você também me incentiva, porque afinal de contas, se eu ficar fazendo essa porra aqui e começar a continuar falando para ninguém, eu vou parar de fazer, porque, né, eu não tô aqui para ser otário. Então o mundo tá acabando, a gente tá vendo a ebulição global aqui, ó, no nosso nariz. Eu tô, ó, quase injetando na veia pra eu poder conseguir respirar. E aí vocês acham que eu vou ficar aqui fazendo podcast à toa pra ninguém ouvir? Ah, não. Então você do outro lado, você valoriza muito este criador aqui, que inclusive foi muito bem avaliado na planilha dos influenciadores, hein? Se vocês viram, não, mas lá, ó. Eu Presley tirou nota 10, só elogio pra ele, tá? Então, olha só, vocês não estão ouvindo qualquer besteira, não, tá bom? Então, no mais é isso, gente. Muito obrigado, tenham uma ótima semana e até a próxima segunda-feira com mais um Presleycast. Beijo no coração e até a próxima.